Olá pessoal, sou Antônio Marques, da Engelcom Engenharia Acústica, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perguntas e respostas, tirar todas aquelas dúvidas que você possa ter em relação a um produto acústico ou uma janela acústica. Mas antes gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal e deixassem o seu like, porque dessa forma o YouTube pode levar esse vídeo até outras pessoas que tenham a mesma dúvida que você. Então vamos lá. A ideia hoje é tentar tirar o máximo de dúvida que vocês possam ter em relação a uma janela acústica, uma solução acústica de qualidade, né? Porque isso é muito importante, né, para que vocês possam tomar uma decisão correta na hora de vocês procurarem adquirir uma janela acústica de qualidade. Nesse vídeo, a gente selecionou algumas perguntas, algumas dúvidas que os nossos clientes nos mandaram e que a gente achou por bem responder não somente a eles, mas também a todos aqueles que a gente entende que também pode estar tendo a mesma dúvida. Vamos começar pelo básico, né? O que é uma janela acústica? Como eu sei separar uma janela acústica de uma janela convencional? Como eu sei que a minha janela ela não é acústica? E como eu sei que a janela que eu estou comprando é acústica, Marco? Que garantia? Porque eu entro na internet, lá tem janela acústica de todos os preços, todos os modelos. A gente vê também as pessoas, o vidraceiro me oferecendo uma janela acústica. Ah, tá. E como que eu vou saber realmente o que eu estou comprando? Eu saber separar o gato da lebre? Essa pergunta que me fez foi a Ariane de Curitiba, Paraná. Como que eu vou responder, Ariane, essa pergunta para você? Uma janela acústica, por norma, por ser considerada acústica, ela tem que ter um fator de desempenho que a gente considera como classe A. Por norma, uma janela classe A é considerada uma janela acústica. Marcos, mas o que é uma janela classe A? Por norma, uma janela ela precisa ser certificada para que você possa saber que realmente ela está desempenhando aquilo que você comprou, né? Vamos supor, eu falo para você, ó, essa janela, Ariane, ela desempenha 30 decibéis. Mas como que você vai saber? Como que eu vou provar isso para você? Bom, nós da Atenuação da SOS Engelcom, nós trabalhamos com laudo técnico, né? Então aqui, ó, esse aqui é um laudo técnico. Esse laudo ele garante para todos os nossos clientes que a janela que nós estamos vendendo para ele é acústica. Por que, Ariane, que a gente fala isso com propriedade? Porque nós somos um dos 5 laboratórios no país capazes e habilitados para poder laudar uma janela acústica. Então, nossas janelas, quando elas são fabricadas, elas vão para o laboratório. O laboratório é um ambiente controlado. Imagine uma sala controlada, um quarto, onde a gente sabe todas as informações desse quarto. E a única informação diferente que nós vamos avaliar é a da janela, quando nós colocamos essa janela para ser testada nesse ambiente. Então ali a gente sabe que a quantidade de barulho que a gente está injetando sobre essa janela, a gente consegue medir do outro lado o que é que está passando. Dessa forma, nós conseguimos garantir para você que a janela que estamos te entregando, ela consegue desempenhar aquilo que nós falamos. Então, isso é importantíssimo para que você fique segura na hora de você adquirir a janela. Porque, assim, infelizmente, a gente tem muitos casos de clientes, né, que compraram produtos achando que era acústico, né, que ia desenvolver, que ia performar e resolver o problema dele, e no final isso não aconteceu, a pessoa ficou frustrada, decepcionada, e depois ela adquiriu uma janela nossa, quer dizer, ela gastou 2 vezes, sendo que poderia ter feito um investimento único. Então, assim, o que eu oriento, Ariane? Procure saber, né, se realmente o produto que você está comprando, um laudo de desempenho acústico, tá? Onde garanta que a sua janela é acústica, porque essa é a única forma. Ó, a gente tem aqui todos os testes, ó, da janela, desempenho, frequência, né? Então é tudo muito bem feito, muito bem pensado, para que a gente possa dar total garantia e segurança para os nossos clientes daquilo que nós estamos
entregando para você. Então eu espero que dessa forma, Ariane, a gente tenha conseguido esclarecer a sua dúvida e também, né, de outras pessoas que porventura possam ter essa mesma dúvida. Agora a gente vai para Ana Cláudia de Goiânia. Ana Cláudia de Goiânia fala: preciso substituir duas janelas e porta convencional. O que ela quer saber é se, ao trocar, se ela precisa substituir ou se tem outra forma de solucionar, né, o problema. Na verdade, Ana Cláudia, hoje você não precisa trocar a sua porta ou a sua janela para você solucionar o problema relacionado ao barulho. Nós desenvolvemos uma solução muito espetacular, que é a janela de sobreposição, assim como também a gente tem a porta de sobreposição. Então, essa solução ela é bem-vinda para aqueles casos em que você não pode, né, ou não quer correr o risco de substituir a sua janela ou sua porta por uma outra janela e outra porta, e isso alterar a fachada do condomínio, né? É algo muito comum essa preocupação, porque se você colocar algo que seja diferente, né, da arquitetura do condomínio, né, da fachada do condomínio, você pode ser penalizado. Então, para que isso não aconteça, nós desenvolvemos uma solução acústica que é bastante adquirida pelos nossos clientes, e é o carro-chefe, que é a janela e porta de sobreposição. Como que é isso, Marcos? A gente fabrica uma janela idêntica à sua. Isso aqui é um corte de uma janela, né? A gente... Aí, para você ver. Então, como é que a gente faz? A gente desenvolve uma janela acústica de alto desempenho e a gente encapsula a sua janela. Como que é isso? É como se a gente fizesse uma moldura da sua janela, uma cópia da sua janela, só que um formato um pouquinho maior, e a gente colocasse sobre a sua janela. Só que isso é uma solução acústica. A janela que nós vamos estar desenvolvendo para você, ela vai ser idêntica à sua arquitetonicamente, só que fisicamente ela vai ter alumínio acústico, ela vai ter uma composição de vidro, né, e isolação que vem de acordo com aquela solução que nós desejamos dar para aquele caso. Né, vamos supor, barulho de trânsito, barulho de moto. Então nós vamos desenvolver uma solução, né, parecida com a que você já tem hoje instalada no seu apartamento, na sua casa, e vamos colocar do lado de dentro. Então nós não vamos alterar em nada a fachada, você vai ficar com duas janelas, só que a do prédio e a janela acústica. Quando você quer silêncio, você fecha a janela do prédio, depois você fecha a janela acústica, e aí a paz reina no seu ambiente. Então é uma solução, ela é fenomenal, né? Ela tem bastante procura, é o carro-chefe, é a que a gente mais comercializa. A relação preço-benefício dela é excelente, tem resolvido um problema de muitas pessoas em relação ao barulho, e sem alterar a fachada. Então isso pode ser aplicado tanto para a janela quanto a porta, tá? E tem um resultado excelente. Então, Ana Cláudia de Goiânia, eu espero que dessa forma a gente tenha conseguido responder, né, a sua dúvida, a sua pergunta. O que eu digo também, pessoal, né, para vocês saberem mais sobre os nossos produtos e soluções, depois eu vou deixar aqui o contato para vocês entrarem em contato. Vocês podem ligar, podem entrar através da nossa rede social, que vai ser um prazer poder tirar todas as dúvidas e atender vocês com uma de nossas dezenas de soluções acústicas que nós temos aí para atender vocês. Então, vamos lá para a Jaqueline. Ela é de Águas Claras, Distrito Federal. A Jaqueline, ela está perguntando o seguinte: trocar somente os vidros da minha janela resolve, Marcos? Excelente pergunta, Jaqueline. Isso aqui a gente tem ouvido bastante esse questionamento aqui, sabe, dos nossos clientes. Porque muitas vezes as pessoas acham que trocar só o vidro da janela vai resolver o problema do barulho. E infelizmente, Jaqueline, não resolve só trocar os vidros. Por quê? Porque assim, uma solução acústica,
uma janela acústica, quando ela é desenvolvida, quando ela é pensada para você, é levada em consideração 3 leis que nós consideramos na acústica: lei da fresta, lei da massa e lei da frequência. Por quê? Porque se nós conseguirmos atender essas 3 leis, a gente consegue desenvolver um produto de excelência em relação ao isolamento acústico. E quando se troca só o vidro, a gente está trabalhando somente uma dessas 3 leis, que é a lei da massa. O que acontece? Você vai dar mais massa para o seu vidro, mais massa significa o quê? Mais peso. Quando você coloca mais peso na sua janela, essa sua janela, como o alumínio dela não é resistente o suficiente para aguentar esse peso, ela vai começar a flambar, né? Ela vai começar a movimentar, ficar meio mole, né? Vai começar a dar fresta, e com o tempo ela vai acabar, esse vidro pode acabar até caindo, né? E provocando um acidente aí na sua residência. Então, assim, além de você estar tratando somente uma das 3 leis, que é a lei da massa, você ainda vai estar colocando, né, você ou quem estiver naquele ambiente, até mesmo criança, que isso é algo que você tem que pensar bastante, né? Se nesse local vai ter um bebê, uma criança, e é muito perigoso esse vidro, com o passar do tempo, cair e machucar seu bebê, né? Então, assim, não é recomendável, nós não recomendamos. O que eu recomendo é a gente colocar uma janela de sobreposição. Ela foi projetada com a quantidade de vidro certa, com o alumínio ideal, que é o alumínio acústico, e com a fixação e o isolamento adequado. Dessa forma você vai ter realmente um silêncio nesse ambiente que você procura, tá bom? Vamos agora para o James de Anápolis. James, ele pergunta: vocês reaproveitam a minha janela? James, boa pergunta. Bom, o que acontece, James? Só tem uma forma de nós aproveitarmos a sua janela, somando ela com a nossa janela no final da instalação. O que acontece? Nós temos uma janela, James, de sobreposição que a gente coloca sobre a sua janela. Então a sua janela está lá instalada, eu venho com a nossa janela e coloco ela aqui. Então você fica com 2 janelas. O que acontece? A sua janela, ela vai somar com a minha janela, e aí a gente vai ter ainda um desempenho acústico melhor se sua janela, né, tiver alguma coisa de isolamento acústico. O que acontece? O barulho vai vir, ele vai primeiro bater na sua janela vai segurar alguma coisa e ele vai continuar. Quando ele continua, ele vai bater na janela acústica e aí ele vai atenuar. Então a somatória da sua janela com a minha vai ajudar a melhorar o desempenho da minha janela. Então essa é a única forma que nós aproveitamos a sua janela, mas nós não mexemos na sua janela. A sua janela vai permanecer lá no mesmo local, né, sem alteração de fachada. Nós vamos chegar com a nossa janela e instalar por sobre a sua janela. Tá ok? Bom, agora vamos lá para Reginaldo Samambaia. O Reginaldo de Samambaia, ele está perguntando aqui: se colocar borracha ou silicone para fechar as frestas da minha janela, resolve, Max? Essa pergunta é muito... Eu vejo muito esse tipo de situação aqui, né? Já peguei muito caso assim, que o pessoal fez isso, sabe, Reginaldo? E na verdade, assim, por quê? O que o pessoal entende? Isso é muito legal, porque é o seguinte: quando você começa a observar o barulho, você começa a entender onde ele está passando, onde está mais barulho, onde não. E aí, assim, tem algumas janelas que elas são assim, uma folha é veneziana, a outra folha é uma veneziana furadinha, toda furadinha. E aí ele tem uma terceira parte que é um vidro, que você corre esse vidro, ele tampa a parte furadinha. Ou se você quer ventilação, você puxa o vidro, e mesmo com a janela fechada, com a claridade, né, não passar, a ventilação passa por essas frestas da veneziana. Normalmente, quando você está incomodado com barulho, você percebe que essa parte furadinha, ela passa mais barulho do que a outra, né? Assim, porque como ela está furada, né, lei da fresta, é muito comum que o barulho, você perceba mais ele nessa parte. O que acontece? Muitas vezes as pessoas vão ali, pegam silicone, né, ou esponjoso, ou borracha, e vai tampando aqueles furos da janela.
com a percepção de que isso vai melhorar. O que acontece? Quando você faz isso, você deixa as duas folhas com a mesma capacidade de isolamento acústico, né? E sem ventilação. Pode ser que, a primeiro momento, você ache que melhorou, mas depois você vai perceber que o barulho ainda vai continuar te incomodando. O recomendável para essa situação, Reginaldo, é a gente colocar uma janela de sobreposição de excelente desempenho acústico. Por que eu falo assim de excelente desempenho acústico? Porque senão vai acontecer igual você fez aí tampando somente os furos. Você vai tampar os furos, momentaneamente você vai achar que solucionou, mas depois você vai ver que ainda continua te incomodando. Então assim, o que eu sempre falo, pessoal? A questão do barulho é igual você tomar um medicamento. Não adianta você fazer um remédio que vai dar um paliativo. Talvez aquele problema de saúde seu vai dar uma mascarada e depois ele vem com maior intensidade, né? Então, assim, é importante que você tome o remédio correto. É importante que você coloque a solução adequada. Porque, o que eu digo? Se o barulho chegou a te incomodar, se você chegou a se sentir incomodado pelo barulho, é porque realmente ele já está no estado de alerta, né? Já está começando a causar alguns transtornos na sua vida. E se você não tomar uma ação sobre isso, você pode virar vítima de algo que você poderia ter solucionado mais cedo. Então, assim, não prorrogue, sabe? Não deixe isso ir caminhando, né? Depois eu resolvo, depois. Não, né? Vamos resolver isso, porque você vai poder ter uma qualidade de sono melhor, você vai acabar com a irritabilidade, vai aumentar o seu poder de concentração, né? Se você tiver filhos, é importante que seus filhos tenham uma boa noite de sono, principalmente se for bebê, criança, porque o sono é muito importante para reparar, né, a qualidade de vida, né, e você poder ter uma disposição melhor no outro dia, concentração, né. A gente tem vários fatores, né, que são consequências de barulho que a gente percebe aí no dia a dia aí, e que muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que é por causa de uma janela que não consegue isolar e passa barulho aí e causa todo esse transtorno, né? Então a gente está aqui à disposição de vocês para poder solucionar os problemas. Não empurre com a barriga, não procrastine a solução que você precisa tomar, né? Mas que porventura você vai deixando isso, né, até chegar um ponto que você vai ficar refém dessa situação, tá bom? Então, vamos lá para Cristiane de Catalão. Cristiane de Catalão, ela pergunta: como vou saber que a janela de vocês é acústica? Então, Cristiane, a sua pergunta, eu já respondi ela já no comecinho aqui, quando eu falei sobre a janela acústica. A gente possui um laudo técnico, tá? Um laudo de desempenho acústico da nossa janela, que garante para todos vocês que o nosso produto ele é realmente de qualidade e vocês podem comprar sem sombra de dúvida, sem medo, porque vocês vão estar comprando algo de qualidade, né? A atenuação SOS Ruídos, ela tem uma preocupação muito grande quanto a isso, né? Quanto a poder entregar produtos de qualidade para os nossos clientes. Então, Cristiane, assim, através de um laudo, você vai estar bastante resguardado de que o que nós estamos entregando para vocês é realmente um produto de qualidade, tá bom? Espero que dessa forma tenha te respondido. Fernanda de Tumbiara, Goiás. Ó. A Fernanda pergunta o seguinte: Marcos, barulho de cachorro, a janela resolve? Fernanda, como que nós trabalhamos e projetamos as nossas janelas acústicas? O barulho, ele é classificado por faixa de frequência. Então, o que é isso? Assim, ó, cada faixa de frequência classifica-se um tipo de barulho, de acordo com a sua intensidade e sua amplitude. Então, isso significa o quê? Que a gente tem barulhos em todas as faixas de frequência. Quando nós procuramos desenvolver uma janela para você, nós primeiro nós fazemos, né, um interrogatório, né, que é entender
que tipo de barulho que está te incomodando. Isso é a primeira coisa que é importante. Quando nós diagnosticamos o tipo de barulho, a gente pega esse barulho e classifica ele dentro de uma faixa de frequência. Quando nós classificamos esse barulho dentro de uma classe, de uma faixa de frequência, nós conseguimos saber qual a melhor solução acústica nós vamos estar desempenhando para que ela venha de encontro ao barulho que você nos relatou. E dessa forma, a gente consegue ser o mais eficaz possível em relação ao barulho que você está relatando, que está te incomodando. Então, assim, isso é feito para latido de cachorro, isso é feito para som automotivo, isso é feito para trânsito, todos os tipos de barulho. Então, assim, aquele produto que nós desenvolvemos para você, ele é quase que selado com o seu nome, ele é personalizado quase com o seu nome, porque ali está lá. A gente vai estar falando com Fernanda Itumbiara, endereço tal, apartamento tal, andar tal, né, produto tal. Então, Fernanda, assim, também para o barulho de cachorro, nós desenvolvemos uma janela específica que vem de encontro a esse barulho, para que ela possa ser a mais eficaz possível, tá bom? Então, assim, caso você tenha alguma dúvida, caso o seu problema seja esse, entre em contato conosco. Será um prazer a gente desenvolver um projeto em conjunto com você. Eu costumo dizer muito assim que o nosso cliente, ele participa do projeto da janela que nós desenvolvemos para ele, porque ele também precisa nos passar as informações para que nós possamos desenvolver o projeto. Então, quando nós fazemos isso, o cliente também, ele acaba sendo um projetista junto conosco no desenvolvimento da sua janela. Isso é muito legal, porque ele acaba tendo a sua contribuição naquela solução que nós vamos estar desenvolvendo para ele. Joaquim de Cuiabá, ele pergunta o seguinte: se eu trocar só os vidros, resolve? Essa pergunta, Joaquim, eu acho que eu já respondi também. Vou responder novamente para você, caso eu não tenha respondido, a gente vai estar fazendo isso agora. Se eu trocar somente os vidros, resolve? Joaquim, se você trocar somente os vidros da sua janela, você não vai solucionar o problema do barulho que está te incomodando. Quando você troca só os vidros, você está trabalhando somente a lei da massa. O que você está fazendo? Você está colocando mais vidro na sua janela. Só que o que acontece? O alumínio da sua janela, ele não é projetado um peso além do que ele já tem lá na sua janela. Quando você adiciona mais peso, você está deixando essa janela, além dela ficar mais pesada, as roldanas elas vão ser comprometidas, as escovas, a vedação. Então você vai estar assim, arrumando uma coisa e desarrumando outra. Sua janela vai começar a aparecer fresta, né? Vai ficar mais pesada e não vai solucionar a questão do barulho. Então, assim, o que eu te recomendo, né? Que entre em contato conosco, nós vamos estar desenvolvendo uma janela para você. Talvez a janela que nós vamos desenvolver vai ficar até mais leve do que a janela que você possui com acréscimo de vidros. Porque não é somente vidro, né? O isolamento acústico não é somente vidro, é um sistema. Então tudo isso é levado em consideração para que a gente possa desenvolver uma janela de qualidade para você. Tá bom? Ana Flávia de Paracatu pergunta: barulho de ar-condicionado resolve, Max? Ótima pergunta. Essa pergunta vem de encontro, Ana Flávia, a uma solução que eu acabei de dar a uma cliente, a dona Cristina, de Goiânia, agora há poucos dias, relatando que ela não conseguia dormir por causa do barulho do ar-condicionado. E quando eu cheguei até a residência dela, o que eu percebi? Que o barulho, porque o ar-condicionado, assim, ainda mais nesse tempo agora quente, né, o pessoal está usando muito o ar-condicionado, tem uma parte do ar-condicionado que fica do lado de fora, que é a condensadora, e tem uma parte do ar-condicionado que fica do lado de dentro, que é a evaporadora. Então, o que acontece? Quando o barulho, aí a gente tem que classificar os barulhos. A condensadora, que fica do lado de fora, ela pode fazer barulho por pressão sonórica, por causa da rotação, né,
da ventoinha e também do compressor. E ela pode fazer barulho estrutural, que é através da vibração, caso ela não esteja fixada adequadamente no suporte ou na parede do lado externo. Então isso tem que ser muito bem analisado para você saber se realmente o barulho é sonoro ou estrutural, né? Porque muitas vezes só uma manutenção na condensadora já resolve. Talvez não precise nem de você colocar uma janela acústica. A outra parte é a parte lá de dentro do ar-condicionado, que é a evaporadora. A evaporadora também ela tem um ventiladorzinho que fica girando para poder distribuir o ar frio dentro do ambiente. No caso da Cristina, né, da dona Cristina, essa ventiladorzinho, eles precisavam de uma manutenção, porque ele estava causando vibração e aí isso estava tirando o sono dela. Então, neste caso, não necessariamente precisou de uma janela acústica, né? A gente conseguiu solucionar simplesmente com a manutenção do ar-condicionado da dona Cristina. Então, assim, o que eu te falo, Ana Flávia? É importante saber que tipo de barulho que o ar-condicionado está causando para que a gente possa saber se realmente é um caso de janela acústica ou somente uma manutenção do seu aparelho de ar-condicionado, tá bom? E por último aqui, o Gustavo de Anápolis. Se eu colocar a janela acústica de vocês, a temperatura do meu quarto vai diminuir? Excelente pergunta, Gustavo. O que eu posso dizer? As nossas janelas, elas são termoacústicas. Como elas têm, vou mostrar para você aqui, ó, um espaçamento entre os vidros, ó. Ela tem um espaçamento entre os vidros que nós chamamos isso aqui de câmara. Então o que acontece? Essa câmara ela tem um espaço entre os vidros que ao calor, ao bater desse lado de cá, ele vai dissipar e não vai conseguir chegar do lado de cá. Então a gente costuma dizer que a janela ela é termoacústica. Além dela reduzir o barulho, ela também não permite que a temperatura de um ambiente ela troque com o outro. Então, se o seu quarto, né, sua sala, ela estiver climatizada, a janela vai manter essa temperatura por mais tempo, impedindo que o calor incida nesse ambiente. Tá bom? Então a gente também vai conseguir resolver a questão da temperatura para você, se for o caso, Gustavo. Então, pessoal, assim, aqui a gente procurou, através desse bate-papo aqui, tirar algumas dúvidas, responder alguns questionamentos, né, que a gente sabe que são muitos, e a gente vai estar fazendo isso mais vezes. Mas eu espero, assim, que com esse bate-papo aqui, a gente tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês, né, e se vocês quiserem, né, sentir a necessidade de ter uma janela acústica de alto desempenho, que é o que nós trabalhamos, entre em contato conosco, tá? A gente tem aqui várias formas de pagamento, vários preços, vários produtos, várias soluções. Eu garanto que conosco você só não vai adquirir a sua janela se você realmente não quiser, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.